Galera, hoje, meu nome é João Seco, eu já vou me apresentar. Hoje eu faço parte da Numen e hoje eu sou a palestra do patrocinador. Então eu vou falar um pouco sobre a Numen rapidamente. Bora! A Numen, eu trabalho na Numen desde 2018, então eu estou há 7 anos? Perfeito, 7 anos na Numen. Eu tive experiências passadas em SAP e eu realmente penso que a Numen é uma empresa diferenciada. Para se trabalhar, estou falando aqui do ponto de vista de funcionário. Saí ontem da festa, muitas pessoas aqui da Numen estavam na festa ontem, foi maravilhosa a festa para os funcionários. É uma empresa diferenciada, é uma empresa que realmente pensa em você individualmente, ao invés de termos 100 SDs, ela pensa, mas se o que o João Seco está passando naquele projeto? É algo diferente, que eu não vi em outras consultorias, e é por isso que quando eu recebo ofertas milionárias aí das outras consultorias, eu negocio com a Numen para empatar, é claro, mas eu geralmente acabo ficando. É isso. Bom, 15 anos de atuação, na verdade 16 anos esse ano. Estou com o slide desatualizado, o marketing já vai me dar -1. Mais de 1.000 profissionais, mais de 200 clientes impactados, top 1 Partner Delivery da SAP. A gente tem alguns prêmios, mas os que eu mais gosto sempre é que, uma dos últimos PECOM, se eu não me engano, não foi o desse ano, foi o ano passado, a gente ganhou o de lealdade de cliente, o de inovação e o de sucesso em entrega. E uma coisa que eu sempre falava, eu brinquei bastante no SAP Now desse ano, foi que, note aqui que a maioria dos prêmios do PECOM, de partner comercial, são de venda. Note aqui que a gente ganhou sempre os de entrega. Então, muito legal essa parada. E também o melhor fornecedor de indiretos da Embraer, do ano de 2024, 2025, a temporada ali. Muito legal também. E o terceiro da Numen. Passei, calma, estou com o dedo nervoso. Aí. Aqui os nossos clientes, não vai dar para ver, mas 16 anos de atuação no Brasil. A Numen é a maior consultoria SAP de capital brasileiro. Então, se vocês falarem, pô, tem uma consultoria aqui, não, essa é maior, essa é espanhola, aquela outra é maior, essa é belga. É a maior consultoria brasileira, tá bom? Também com presença em Portugal e nos Estados Unidos. E no Brasil tem sede em São José, bem lembrado, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Espírito Santo e Goiânia. Que isso, estamos detonando. Agora sim. Merchan feito, marketing@numen.it, por favor, se gostaram. Quem é João Seco, rapidamente. Pessoal, não existe João Seco, consultor SD, sem existir João Seco, o pai e o esposo. E toda vez que eu estou aqui nesse evento, como eu estava na Numen ontem à noite, eu brinco, não a palavra é um pouco forte, mas eu brinco que eu estou roubando o tempo da minha família. Sexta-noite eu deveria estar em casa, eu estava na festa da Numen. Hoje de manhã eu deveria estar com a minha esposa e com a minha filha, estou aqui em São José dos Campos, sou de São Paulo. Então, eu estou tirando o tempo delas, das minhas meninas, e eu estou colocando tempo, claro, na minha carreira, para estar com vocês. Eu amo fazer isso aqui, esse é o meu... Eu contei, acho que é o 7 Sabes Inside Track só esse ano, mas eu tenho que honrar quem me abastece quando eu estou cansado, e eu estou morrendo de cansado, pronto para abraçá-las. Sou casado há 6 anos, fiz essa semana, 24 de novembro, 6 anos de casado. Tenho uma filhinha linda, amo café, estou só no 2º litro hoje. Eu gosto muito de assistir dorama. Moro em São Paulo, capital, toco violão e guitarra. E eu estou tentando entrar no mundo fitness, mas eu não estou conseguindo, não é por falta de empenho. Profissionalmente, eu sou arquiteto de soluções SD na Numen, melhor módulo, como vocês já sabem, isso daí não precisa falar muito. Sou cofundador da Move, eu cuido da parte funcional da Move. Na Move a gente tem a parte técnica, que é cuidada pelo meu sócio Danilo Gorila, que eu acredito que ainda não chegou. Está de ressaca da festa ainda, mas ele vai estar aqui à tarde por causa do hands-on que ele vai dar. Mas eu cuido da parte funcional, mais de 10 anos em SAP. Quando eu fiz 10, eu parei de contar. Então vai ser mais de 10 até eu chegar em 20, até mais de 10 pontos. Mais de 15 anos em tecnologia, organizador do City São Paulo Capital, junto com a Roberta. Entusiasta do Cleancore, e uma coisa que eu percebi esse ano, entusiasta do Cleancore. Gosto de Cleancore, vou falar de Cleancore hoje. E daí tem, logo depois, especialista em DRC. Até ali, se eu parasse ali, estava bom. Cleancore, DRC. Ok. Reforma tributária e Cleancore são duas coisas que não combinam. É enhancement para tudo quanto é lado, é loucura. Mas, bicho, às vezes a vida é ambígua mesmo. A vida tem 2 lados. Gosta de Cleancore? Vamos chamar o Seco que ele gosta de Cleancore e reforma. Não são coisas que combinam, bicho. É água e óleo. Ou você quer Cleancore ou você quer reforma. Vamos escolher um problema por vez. Bora. Galera, essa apresentação vai ter um teste bacana, mas eu queria exemplificar o Cleancore de uma maneira diferente das que vocês talvez já viram antes. Então, eu quero que vocês pensem que o SAP, o ECCzão, o HP0 maravilhoso, o R3,
R2 não. Para cá de 92 eu não vou. É sempre 92 em diante. R3, não R2, R3. Maravilhoso, cliente servidor, inovador em 92. Ele era um produto que servia a todas as necessidades, atendia todas as empresas. Então, só falando daqui da região, Johnson & Johnson usa SAP, Embraer usa SAP, e Alpargatas usa SAP, não da região, Mars usa SAP, e atendia todos esses negócios que são totalmente diferentes. Atendia, pô, você quer carregar ovo? Eu tenho um veículo para você. Eu quero um veículo que eu consiga colocar um moedor de cana dentro, para que eu possa passar a cana, ligar com o motor e sair do outro lado com a parada ali do caldo de cana. Cara, tem um baita veículo para você. Deixa comigo, eu tenho esse veículo. Pô, eu preciso carregar bloco, mas é pouquinho bloco, tem como... Pô, um negócio, uma SAV? Não. Eu tenho o veículo para você. Esse foi o utilitário do Brasil. Quando parou de fabricar, esse ainda é um dos mercados seminovos mais vendidos do Brasil. Se você for comprar uma Kombi, é uma das mais vendidas, mesmo estando desatualizada, né? Não fabrica mais há muitos anos. É o veículo utilitário que o brasileiro ama e gosta tanto. Vocês sabiam, curiosidade, duas curiosidades rápidas. Vocês sabiam que a Kombi foi parada de fabricar por causa do ABS? Virou lei o ABS e não compensava o projeto colocar o ABS nesse carro. Inclusive, esse carro, se você bater... Quem já entrou numa Kombi? Perfeito. A frente aqui, que vocês estão vendo a lata, é a lata e você, bicho. Não tem nada. É a lata, se a lata amassar um pouco, já rala a sua perna. É isso. Então, esse veículo é maravilhoso. Meu pai teve uma também. E essa Kombi, eu amo essa layout de Kombi, que é a Kombi até 80, se não me engano, que ela tem o vidro bipartido na frente. Aqui no Brasil ela é conhecida como Jairinha. Uma Kombi Jairinha. Então, é muito legal. Esse é o SAP Standard. Atende qualquer propósito. Você quer moer cana, atende. Seu negócio vai atender. Quer levar arquivo no Mercado Livre? Compre uma Kombi que vai ser bom. Esse é o SAP Standard. E daí a SAP, e a Volkswagen, digamos assim, em 80, ela fez um novo modelo de Kombi. Esse é mais conhecido, talvez. E daí, que é o vidro inteiro na frente. Pô, tem uma atualização para você. Vamos tirar esse vidro bipartido. Meu HP 2, meu HP 8, meu S4HANA, ele agora tem um novo vidro e vai melhorar a vida de vocês. Fique tranquilo, eu estou querendo o seu bem. Você não comprou a Kombi, agora eu estou te dando uma melhoria. E o melhor, claro, na Kombi você teria que comprar outra Kombi. Na Kombi da SAP, você não precisa nem comprar outra Kombi. É só atualizar. Eu vou aí com o mecânico, ele atualiza a sua Kombi, você sai com a Kombi, o quê? Chuchu, beleza. Só que daí ele chega na empresa de vocês. Não, na empresa de vocês não. Empresas que não cuidam muito bem do ambiente. A empresa de vocês é maravilhosa. E chega e a Kombi está desse jeito. Não dá para atualizar essa Kombi. Já virou um problema. E, bicho, sabe o que é o pior? O pior não é isso. Às vezes até dá para atualizar ela. Vamos fazer assim, tira o layout do cachorro, volta para o osso, né, para o layout original, e a gente vai colocar de novo a Kombi e vai atualizar ela. Daí, o que vocês falam? Não dá ROI. Ah, não dá ROI é ótimo, né? O termo financeiro, não dá retorno no investimento, não compensa atualizar a Kombi, ela está andando, pô. Ou melhor, tem um usuário que gosta tanto desse layout de cachorro. Pô, o CFO, ele ama esse layout de cachorro. Não, acho que não vai dar. Daí passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5 anos. A SAP vem, olha, vai acabar em 2027, o layout de cachorro está como? 2027 a gente vê, pô. Que é isso, vamos continuar. Eu trouxe outros exemplos aqui, só para vocês terem uma ideia. Essa Kombi maravilhosa. Essa foi bem modificada mesmo. Essa para quem gosta de S4, é um caso de greenfield. Não dá para fazer brownfield disso aí, não. Essa tem que começar, compra uma Kombi nova e começa do zero. E tem essa que eu achei mais bonitinha. Essa ficou mais maravilhosa. Essa é um layout mais compacto, né? Eu gostei. É tipo quase um public esse aqui. Boa. Vocês já tinham visto esse slide? Algumas pessoas sim. Boa, eu atualizei ele, por isso que eu não vou falar de pizza hoje. Era de muito de manhã, agora eu vou falar de Kombi esse ano, se Deus quiser. Mas, boa, rapidamente, Kombi Standard, Kombi modificada pela SAP, atualizada, e depois, chegar na sua empresa, tem um abacaxi. E no Rio Grande do Sul, a gente conversou com uma empresa que era... Não quero dar muitos detalhes aqui, mas era do varejo, ponto. E uma pessoa dessa empresa chegou, pô, Seco, legal o seu slide da pizza, mas quando você mostrou que era só abacaxi, eu achei que era pouca coisa. Porque lá na empresa, com certeza, tem um pneu em cima da pizza já, bicho. Não dá para atualizar de jeito nenhum. Mas, boa. Galera, Clean Core nada mais é do que permitir o upgrade mais fácil do seu SAP. Então, não é não desenvolver. Eu sempre vou falar isso várias vezes aqui. Não existe não desenvolver. A empresa tem um objetivo, ela quer automatizar algo, ela quer
gerar uma vantagem em cima dos seus concorrentes, ela quer deixar o processo mais ágil, e não vai ser o seu desejo por Clean Core que vai impedir essa empresa de fazer isso. Não vai ser seu desejo por Clean Core que vai impedir a empresa de virar um layout de cachorro, se o layout de cachorro ajudar ela nos seus negócios. Não estou falando que não existe desenvolvimento no Clean Core, e não é esse o objetivo aqui. Aqui eu estou falando, para que serve o Clean Core? Para garantir que quando você tiver com aquele layout de cachorro maravilhoso, ele está de um jeito que você consiga tirar ele, atualizar e colocar de novo o mais rápido possível. Para que seja o mais barato possível, para que o seu CFO, o chefe de finanças da empresa, diretor de finanças, ele não seja contra o projeto. Porque é muito caro, deixa para o ano que vem. É muito caro, deixa para o ano que vem. É muito caro, deixa para o ano que vem. O projeto não cabe mais no ano que é o final. Vamos fazer o que agora? Daí é a decisão financeira. Vamos para o concorrente, que atualiza o SAP, mas você perde a garantia, ou vamos ficar sem atualização um pouquinho enquanto a gente atualiza? Então, é uma decisão financeira que nem faz tanto sentido assim, quando você chega no fim, né? No fim da decisão. Então, atualização mais rápida de versão, estabilidade e segurança. E a gente fala, claro, de S/4HANA no Clean Core. E aqui, a gente estava com um problema, vamos colocar assim, problema. O cliente não atualiza, e a licença é perpétua. É meio que perpétua, digamos assim. Depois, veio o S/4HANA. Agora eu tenho no S/4HANA, o que deixou ele mais atualizável? Principalmente APIs. No ECC, por mais que dava para fazer uma BAP via RFC, ou até fazer funções RFC que você exportava aquela informação, eram pouquíssimas empresas que faziam. Pouquíssimas. Eu estava conversando com um amigo meu, Daniel Jesus, e eu até brinquei com ele. Quem fazia uma API dentro da SAP para chamar e fazer um front em outro lugar, .NET, que seja? Não. Eu tenho um ABAP ocioso e um sonho. Eu tenho um cara na minha equipe que é ABAP, ele é contratado da empresa, ele está 40 horas apontando hora ali, ocioso. Cara, eu tenho um requerimento. Eu queria que a gente está pagando caro de Outlook, cara. Licença Microsoft está cara. Tem como você fazer uma ferramenta de e-mail na transação Zmail? Cara, tem. Daí nascia um Z desnecessário. E o ZCRM, quem nunca viu? Z Cockpit de sei lá o quê. É assim que nasce o Z. Tem um ABAP ocioso, um usuário com um sonho, uma única interface, SAP GUI, e a gente tinha sempre as melhores práticas aplicadas aos nossos clientes até então. E quando começou o conceito de Clean Core, não era Clean Core o nome. Tinha uma coisa antes que chamava 5 regras de ouro. Ninguém seguia, o marketing em cima disso foi bem fraquinho. E o que eu gostava das 5 regras de ouro era que a quinta regra era use as melhores APIs, use as boas práticas, mas a quinta regra era, se você for ferir essas regras, a quinta regra é ferindo a regra, documente bem. Por quê? Imagine que a Rô fez um belo desenvolvimento em FI na empresa. Daí, o que acontece? Ela é funcionária, 25 anos de atuação na empresa, não tem por que ela sair. Só que daí, Roberta ganha na loteria. E ela vai viver a vida viajando. Ela quer viver o quê? O melhor da vida. E eu desejo todo sucesso para a Roberta, mas aquele Z que ela fez está lá na empresa sendo utilizado. Daí vem fator externo, reforma tributária. Ah, mas não tem IBS-CBS nesse Z maravilhoso. Vamos ter que atualizar. A Roberta que sabia como funcionava. E aí? Beleza, mas lê a documentação. A documentação está na versão 1 e a gente já está no ABAP, eu consigo ver que teve 17 versões já, depois da primeira. E agora? Agora o ABAP resolve tudo, né? Bota o ABAP para debugar, fazer uma engenharia reversa para entender o que a Roberta especificou, porque não está bem documentado. Isso acontece, upgrade. Vou fazer upgrade e vai quebrar o meu Zzinho, o cockpit. E agora? Está bem documentado? Não. Então, se tiver 5 regras de ouro, voltando, desculpe. Quinta regra de ouro é, se você for furar a parede, não dá para usar silver tape, não dá para usar dupla face, eu vou ter que colar esse quadro na parede. Furando a parede, ou seja, ferindo o core nesse sentido, documente bem, porque você vai ter que testar de novo no upgrade. E se estiver bem documentado, não precisa chamar a Roberta lá nas praias do Caribe, velejando, para que ela saiba alguma coisa, e ela não vai querer te ajudar também, né, bicho? Já deu, que é isso. Clean Core 3 tiers. O Clean Core, por que a gente conhece mais de Clean Core do que o 5 Golden Rules, as 5 regras de ouro? Porque o marketing em cima do Clean Core é muito mais forte. Esse que é o ponto. Por quê? As 5 regras de ouro, a gente fala de desenvolvimento. E era um conceito técnico. O que eu queria vender com ele? Tem gente da SAP aqui, as próximas frases podem me comprometer.
Gente da SAP, quem é da SAP tem que se pronunciar. Quem é da SAP? Perfeito. Ninguém, ó, que continua mais alto. Ninguém se pronunciou, ou seja, não tem ninguém da SAP. Quando eu tive as 5 regras de ouro, não existia uma coisa chamada BTP. Então, você vai desenvolver no lugar certo e beleza, fim. Quando eu tenho o BTP, eu tenho uma plataforma que incentiva o uso dessa plataforma. E o que incentivaria mais o uso dessa plataforma do que um conceito que fala é melhor fazer no lugar certo? Então, sempre anda a palavra Clean Core, anda aliada a BTP. Não que ele seja totalmente necessário, eu vou falar isso mais para frente. Mas, bom, nasceu com 3 tiers. Tier 1, chamado de side by side. Eu posso desenvolver algo, eu preciso de uma tela nova, uma transação nova. Tem que ser feita dentro do SAP? Geralmente não. Eu preciso dos dados do SAP. Mas eu não preciso que seja exatamente uma transação dentro do ambiente. Então, o que eu faço? Um aplicativo Fiori seria uma alternativa tranquilamente. Eu faço uma automação dentro do Process Automation. Eu faço um desenvolvimento fora que consome dados da CDS View. Um relatório no Power BI, que eu consigo pegar dados do SAP e colocar no Power BI. Tudo isso é Tier 1. Eu estou consumindo informações e colocando ali de APIs e CDS standard. Tier 2, às vezes, eu não tenho CDS standard. Mas eu tenho uma BAP. Eu tenho uma BAPzinha ali, eu não tenho uma API standard, me desculpe. E eu tenho uma BAPzinha, então eu vou usar a BAP. Eu vou usar a espaço BAP, só para não confundir com a linguagem rapidamente. E eu coloco ela, eu faço um wrapper, ou seja, eu finjo que ela é uma API RESTful. Mesmo assim, por dentro é uma BAP. Eu chamo de Tier 2. E qual que era o problema desse conceito? Beleza, lindo demais. O side by side é lindo. Ah, Tier 1 também, Custom Logic, aquelas badges liberadas com Cloud ABAP também eram Tier 1. O problema era, o Tier 3 era... Eu quero usar palavras que sejam respeitosas. Mas eram... Pô, estava tudo misturado. O lixo e a parte que não é tão lixo estava toda misturada no Tier 3. Ou seja, então beleza, eu falei disso, tem o Tier 3 agora. A badge de NFE, que é a CLNFE Print ou a DD Data. Onde está? Tier 3. Enhancement implícito no meio da Miro. Tier 3. Zemiro. Agora dane-se a Miro original, eu vou fazer uma Zemiro. Onde está? Tier 3. Ficou ruim. Outra, relatório é LV. Tier 3. Tudo estava Tier 3. O que não era Tier 1 e Tier 2, estava Tier 3 e ficou coisas boas, ou coisas, eu vou colocar, muito melhores misturadas com coisas horríveis. Então ficou, eu brinco assim, eu brincava muito quando não existia o novo, que isso aqui separava os clientes raiz de Nutella. O cliente que é Nutella, não vou citar o nome de clientes aqui, mas tem clientes que abraçam muito o que a SAP fala e falam, nossa, é isso que eu quero. Vamos para cima, vamos ficar discutindo cada ponto da badge de NFE, porque ela é Tier 3, mesmo que ela seja totalmente necessária. Então virou um cliente muito chato, e todos os outros, a maioria que eu imagino, falou, esse negócio é coisa de gente Nutella. Aqui é enhancement implícito no meio da Miro. Aqui eu não estou nem aí. Aqui é, cara, abrir VA01, eu quero que apareça um pop-up com uma florzinha de Feliz Dia das Mães, toma enhancement. Aqui não tem caô. E foi assim por muito tempo. E aí chegou um novo Clean Core. Vai mudar, a nossa vida é assim, né? O Tino vai mudar. E daí veio o conceito de ABCD. Onde eu tenho um A maravilhoso, que é parecido com o Tier 1. Um B maravilhoso, mas aí entrou coisas no B que não tinham antes. Relatório LV. Os 4 níveis do Clean Core, a SAP fez um novo modelo. E a primeira coisa, A continuou o A. Tier 1, maravilhoso, continua cheiroso, maravilhoso, Custom Logic e APIs. O B, a gente estava num conceito que era, o que atrapalha de verdade um upgrade? Porque o seu ALVzinho é capaz de atrapalhar um upgrade de versão? Muito improvável. Muito, muito improvável. Então, a SAP foi consciente, eu vou colocar assim, fez uma coisa boa e falou, relatório ALV, se você usar CDS Views, é B. Não precisa mexer, ele é Clean Core. Por quê? Eu estou usando uma classe standard que gera o ALV e eu estou fazendo minha seleção de dados com base no Tier A e B, ali, no Tier 1 e 2, que é CDS View. Ou seja, eu estou bem. E quando eu falava isso para o cliente, que é o ALV dele, que ele está apaixonado desde 93, vai cair porque não é Clean Core? Ele falava, bicho, isso daí é uma maior besteira. E quem é técnico, olhava e falava, mano, por que uma ALV vai deixar de funcionar? Nunca que a gente fez um upgrade, o problema foi a ALV. Por que vai começar a ser agora? Então ficou bem interessante esse novo conceito. A ALV é B, a não ser que, eu falei que usa CDS Views, a não ser que ele use as tabelas standard, que é o normal, né? Select from Mara, vai cair para o C, porque está usando o objeto interno da SAP.
Qual que é o conceito aqui? O conceito é, você não é dono do banco de dados. A SAP é. Então, o que eu tenho que fazer? Ao invés de selecionar direto o banco de dados, que é a tabela transparente, a MARA, eu tenho que selecionar a CDS Views, que é uma visão desse dado. Por quê? Se a SAP falar, não gosto mais de MARA, agora vai chamar MARA X, MARA Reloaded, MARA Revolution, o que vocês quiserem aí de trilogias. Ela muda o nome da MARA. A dona do banco de dados é você ou é a SAP? É a SAP. Ela tem todo o direito de mudar ou até subutilizar ou inutilizar uma tabela. Seu desenvolvimento para. Todos os seus desenvolvimentos que tocam a MARA vão parar. O que ela garante para você? Se você está mexendo na MARA, você está errado, está no C, mas está até que tranquilo, mas pare de usar e comece a usar a CDS View. Então, quase todas as tabelas do SAP, se não todas, têm uma CDS View. Comece a usar a CDS View, por quê? Se eu atualizar, eu atualizo também a CDS View e você não sente mais. Esse conceito também é usado no Public, tá? Então, eu não consigo mais selecionar a tabela transparente porque, mais uma vez, eu não sou o dono da tabela. Eles podem atualizar na próxima versão, eu vou me ferrar, se eu não utilizar uma CDS View standard. Daí esse é o conceito. C ficou justamente para esse uso de objetos internos, que às vezes a gente precisa utilizar. No caso dessa MARA não tem o porquê, mas imagine que tem diversos cenários que talvez eu precise utilizar. E no D, finalmente chegando no D, eu ainda tenho o resto do balaio de gato que eu falei. Então, a LV saiu, consulta ao banco de dados saiu com CDS Views, mas no D ficou BAPs não liberadas, principalmente. Então, dando uma rápida visão, eu tenho uma BAP de criação de ordem de venda. Na verdade, eu tenho 5 BAPs de criação de ordem de venda, mas só a Create from Dat 2, que é a mais nova. Então, se eu uso qualquer outra, a SAP não vai atualizar mais. Então, eu estou no D, porque eu não estou utilizando a BAP correta. Se eu estiver utilizando a BAP correta, ela já vira B, que é a BAP atualizada. Tem um site que tem todas as BAPs e qual é o status delas. Se elas estão prontas, ainda podem ser utilizadas, não podem ser utilizadas mais, ou planos de obsolescência. A SAP na próxima já era. E no D, para quem leu o manual, a gente tem um manual bem legal da SAP mesmo, ela elencou os desenvolvimentos. Então, eu estou chegando no D, eu vou furar a parede. Qual que é melhor eu fazer? Primeiro, BAD. Então, eu vou começar com o enhancement implícito no meio da mira? Não. Tem uma BAD que está ali, que foi não BAD do Custom Logic, uma BAD normal da SAP, a DD Data, CNF Print, eu uso ela primeiro. Depois, User Exit, eu também posso usar. Claro que ainda está no D, eu poderia ter outros lugares para olhar, mas se eu preciso utilizar, eu utilizo, eu estou ali, colocado no D. E depois vem aquilo que a gente fala, os enhancements antigos, SMod, CMod, e no final, pelo amor de Deus, não use, mas se precisar fazer o quê? Enhancement implícito. Enhancement implícito, para quem explícito e implícito. Implícito é aquele que tem deform end method, o início e fim, eu consigo colocar ali. Não é o ideal, você está mexendo no meio do standard mesmo assim. E, claro, o explícito é aquele que, pelo amor de Deus, não use. Bora. Então, eu tenho 15 minutos agora, fiz um mau uso do tempo. Vamos nessa. Eu vou dar um exemplo para vocês de RICEF, de como utilizar em cada um deles o Clean Core, tá bom? Mais uma vez, eu vou falar isso de novo, não é sobre não fazer o desenvolvimento, é sobre fazer no lugar certo, tá bom? Se não dá para fazer no lugar certo, tem alguém da Alpargatas aqui? Sempre é o exemplo, Alpargatas? Não? Mais uma vez, eu dei a oportunidade. A Alpargatas está pensando o quê? Como empresa, o CEO está pensando o quê? Olha, sabe o que seria interessante esse ano? A gente bater 75% de Clean Core. Acho que nunca nenhum CEO do mundo falou isso. Sabe o que seria interessante esse ano se o SAP fosse 100% Clean Core? Esse é meu objetivo. Não, a empresa está pensando em crescer, em faturar mais, em aumentar a margem de lucro, e o Clean Core é visto como um obstáculo, não uma força, geralmente. Então, eu vou colocar aqui, a empresa está querendo muito, com todo respeito ao Alpargatas, mais uma vez, eu vou ser processado esse ano, ainda vou trocar de empresa, ano que vem eu troco. Eu quero vender chinelo, bicho. Esse desenvolvimento vai me ajudar a vender quanto chinelo? Vai vender mais. Beleza, faça. Mas não é Clean Core. Não perguntei nada, eu só disse para fazer. Eu disse se era Clean Core ou não, faça. Então, você como analista de TI, você consultor, você desenvolvedor, você vai ver se dá para encaixar no melhor lugar possível. Se dá, amigo, não tem o que pensar. Se dá e tem custo, eu vou falar, galera, quanto vai dar de ROI isso aí? Porque tem custo. Dá para fazer com custo e sem custo, essa é a análise. Ou até
Vou fazer aquele enhancement implícito, porque, bicho, a empresa, mais uma vez, o objetivo dela é vender chinelo. Nenhum CEO, na vida dele, falou, nossa, Clean Core 100% é meu sonho. Não. Só se for maluco, só se o CEO for maluco. Imagina você investir numa empresa, né, na bolsa, e falar, pô, eu estou vendo os resultados, muito bom, cresceu 200% esse ano, mas quantos por cento é Clean Core, hein? Acho que eu não vou investir nessa. Boa. Workflows. Cara, aquele ABAP Workflow, aquele antigo, ele não é mais recomendado. Acho que esse que é o grande ponto. No S4HANA, a gente tem várias opções standard, inclusive vendas, que eu não gosto, mesmo sendo SD, porque, pô, vem pedir o cara de vender? Vende sem aprovação, bicho, que é isso. Mas, bom, impede o cara de comprar, impede o cara de vender, eu tenho bastante workflow flexível dentro do S4. Tudo isso é Clean Core. Também, mas eu não tenho para o meu cenário XPTO aqui, que eu preciso de uma aprovação adicional. Eu posso comprar um produto que chama SBPA, SAP Build Process Automation, e colocar o workflow lá dentro. Mas Seco, eu não posso usar, você falou de BTP. E o que seria não Clean Core? Cara, não Clean Core, ABAP Workflow, o tradicional. Fazer um workflow Z é não Clean Core. Mas eu queria usar a ferramenta da UiPath de workflow. Toma cuidado com isso. Muito cuidado. O Build Process Automation ele serve para automação. E tem uma coisa chamada Digital Access, acessos indiretos. Se eu tenho uma automação que está gerando uma workflow, que está modificando muita ordem de venda, muito pedido de compra, muito dado, e ele está num produto listado de acesso indireto, eu posso ser auditado disso. Porque tem um usuário não humano que está manipulando o meu ambiente. Isso também serve para API, serve para tudo. Imagina assim, eu tenho uma empresa que só tem uma pessoa. Eu comprei um usuário, João Seco. Daí eu monto uma força de vendas gigantesca. Todo mundo é vendedor da minha empresa. Daí eu monto essa força de vendas. Daí eu taco a API de ordem de venda no meu sistema. Sempre entra com o usuário João Seco. E está entrando 2.000 ordens por dia. O João Seco, ele é capaz de gerar 2.000 ordens por dia? Ele é. Estou brincando, não é. Ele não é. Então, o que eu estou fazendo? Para economizar em FUEs, eu estou gerando um robô que coloca as ordens de venda. É justo com os clientes que precisam de usuário, digamos, para que a ordem de venda não é tão injusto, principalmente em indústrias. Se a gente comparar, por exemplo, o iFood com uma Embraer, o iFood com uma Johnson Johnson, eu preciso talvez de menos FUEs no iFood. Porque bate no core deles e bate a API e acabou. Então a SAP fez o Digital Access e, porque eu cheguei até aqui para quê? O Build Process Automation não cobra Digital Access. Então, se você quiser fazer uma automação, se você usar o Build Process Automation, não cobra Digital Access. Se você usar qualquer outra coisa como mapeamento de tela, cobra. E daí, essa é a sua segurança aqui. Bora aqui. Julião, você me interrompeu ali, foi pelo menos uns 15 minutos, hein? Bom, reports, claro. Clean Core, eu falava muito de ALV não ser Clean Core, então a ALV voltou à tona. E se o seu usuário ama muito a ALV, não tem jeito, é a paixão da vida dele, o ALVzinho, pode continuar com o seu ALV, só que com CDS Views. Se não tiver... Não existe não jeito para CDS View. Tem CDS View, dá para criar. Um abraço. Outra coisa aqui é sempre pensar assim, meu relatório precisa estar no SAP? Porque eu tenho tantas ferramentas legais para relatório, será que o GUI sempre vai ser a resposta? Então eu tenho Fiori Analytics, tenho Embedded Analytics no Fiori, de graça. Se eu quero pagar, eu tenho o SAC da SAP, nos patrocina a SAP para eu falar melhor de vocês. E depois, eu ainda tenho o Power BI, Tableau, eu tenho outras ferramentas que eu posso também utilizar. E às vezes está na licença Microsoft, pô. Eu pago esse Teams, que é uma porca... Não tem ninguém na Microsoft, né? Eu não gosto do Teams, me desculpem. Mas o Teams é uma porcaria e tudo mais, mas o pessoal usa, eu tenho 2.000 usuários e eu ganhei um Power BI. Amigo, Clean Core e de graça ainda. Vamos para cima, que é isso. Não tem nem o que falar. Não Clean Core, pô, a LVzão fazendo tabela não é tão Clean Core assim, mas relatório geralmente é mais tranquilo. Agora, se você está no S4HANA, não tem desculpa. Use CDS Views, dá para ser 100% Clean Core em relatório. Interface, eu estou falando de interface, por exemplo, com uma outra entidade, API standard sempre. Depois de API standard, eu tenho a ABAP Wrap para criar essas APIs RESTful. E não tem tanta desculpa assim para criar alguma coisa fora disso. Gateway não é tão recomendado mais. E agora, SE37 RFC, um abraço. Daí está bem não Clean Core mesmo, tá na loucura. Eu entendo que às vezes você está no EC6, você está vivendo o cenário, mas no S4, pô, é o mesmo conceito, galera. Vai consumir dado, é uma API, aprende a ABAP Wrap e seja feliz, não tem porquê. Conversão de dados eu não vou falar muito, porque tem o CIDS, eu tenho a BTP, e eu tenho o próprio Data Migration. Então, não tem tanto espaço assim para conversão ou para migração de dados. E eu sempre brinco assim com conversão. Imagina que você tem uma Z sobe lista técnica.
para subir lista técnica no seu Go Live. Você vai usar o Z, ele sobe lista técnica quantas vezes, bicho? É uma só, né? Só para dar carga inicial. Então esse programa, mas não é Clean Core. Você só vai usar uma vez, bicho. Eu perdoo. Até esse HDB, nesse caso, eu perdoo. Enhancements aqui, User Exits, BADs e Enhancement Points, eu tenho o Customer Logic, que tem as BADs liberadas. Ali é minha prioridade. Mas eu já sei usar MV45FZZ, Save Document Prepare. Eu tenho uma F que eu fiz em 95, que funcionava e funciona hoje, não dá para usar? Amigo, vamos evoluir como pessoa, como ser humano, e vamos tentar usar as BADs liberadas. Se der certo a BAD liberada, 100% Clean Core, o seu cliente não precisa se preocupar com upgrade e vida feliz. Se não der para fazer, daí você não faz, porque a meta do CEO da sua empresa é ser 100% Clean Core, hein? Cuidado. Não. Você faz o seu Z, faz o seu enhancement, faz do jeito que você já sabia fazer, faz de um outro jeito que você não sabia, mas agora você vai fazer, faz orientado a objeto, dá para colocar uma include como Cloud ABAP aí, dá para manter um pouco mais Clean Core. Tem diversas alternativas que eu consigo antes do Super ABAP tradicional, aquele loop de select dentro da tabela, maravilhoso, não precisa chegar nisso. Geralmente não precisa, melhor dizendo. E Forms, eu acho que o Form ele tem uma licença poética de existir, sendo não Clean Core, ainda com Smart Forms e Adobe Forms. E eu tenho uma solução do BTP que ainda não é tão utilizada assim, que é o Forms by SAP. Mesmo assim, Form é mais tranquilo, seja não Clean Core, é ótimo, né? Usem o que vocês quiserem. Formulário é formulário, pô. Um PDFzinho não precisa pensar muito sobre ele. Se der erro no PDF também, fora o dump, ficou sem PDF, vamos para cima. Bora. Quanto custa? Esse slide originalmente tinha o logo da SAP, no distintivo aqui do Dick Vigarista. Daí eu fui fazer essa palestra no SAP Now. Daí o marketing da Numen falou, sabe o que seria interessante? Se você tirasse esse logo. E eu tirei, mas só para vocês saberem, né? Aqui, público interno, tinha um logo da SAP. Bom, toda vez que você falar eu quero fazer algo Clean Core, vai aparecer, imagina, né? Eu estou falando bastante aqui Clean Core, Clean Core, Clean Core. Quando eu abrir meu Instagram vai aparecer, você quer falar de Clean Core? BTP é a solução, compre BTP. E eu não estou falando que não é a solução. Tem muitas coisas legais do BTP, muitas coisas que são interessantes. Na licença, quando você compra um SAP, um RISE, alguma coisa assim, você ganha créditos no BTP, no CPEA. Você pode negociar. Dica de negociação. Está comprando um RISE, já pega uns negócios de BTP. Sabe? É igual você vai no mercado, você quer comprar uma geladeira, é o RISE. Daí você está ali, você está passando a geladeira no caixa, você vê um mento. Você não vai falar, mano, estou comprando uma geladeira, bicho. Não vai rolar um mento de brinde? Aí é miguelagem. Daí você já sabe, é um momento de negociar, é um momento de aproveitar isso. E cara, tem negociações e negociações, e eu sempre brinco assim, quando você está no deserto e precisa de água, a água é o quê? Caríssima. Quando você está na beira do Rio Amazonas e precisa de água, a água é bem baratinha. Esse conceito serve para tudo. Então você está num momento bom de comprar um item que você talvez não precise agora, então negociando um RISE, show de bola, é uma outra negociação. Quando você está passando necessidade ali, precisando de um DRC NFE para migrar agora, na pré-reforma, porque você está no GRC, será que vai ter tanto desconto assim? Eu não acredito, mas aí é coisa minha, viu, pessoal? Não estou falando que a SAP é assim, pelo amor de Deus. Aí é mercado, é outras coisas. Então dá para fazer Clean Core sem BTP, com BTP, e aqui sempre vai ser uma questão de custo. Mais uma vez, CEO não está pensando em Clean Core. Se eu oferecer uma solução que pode ser Clean Core e pode não ser, sempre vai falar, o não Clean Core é de graça, talvez, o não BTP é de graça, mas se eu ver um estudo de viabilidade e falar, vai te dar ROI de 10 milhões por mês, e essa solução vai custar 10 mil, 15 mil no Integration Suite, às vezes compensa. Então é ser estratégico. Não, 4 minutos. É só o que eu preciso. Vamos. BTP essencial depende. Eu sempre falo assim, você vai negociar um RISE ou um Grow, a nuvem da SAP, que a nuvem está... A SAP está querendo vender para vocês? Cara, é um momento de vocês negociarem também, já verem as soluções e negociarem o serviço de BTP que vocês querem. Eu vejo muitas vagas, eu quero um BTP Sênior. Não existe BTP Sênior. Tá? Vamos colocar esse, né? Não existe BTP Sênior, primeiro, porque tem muito pouco tempo. Outra, BTP é uma plataforma. Tem diversos serviços nessa plataforma. Meu sócio Gorila, ele é especialista em Integration Suite. Você vai falar para ele de CAP, ele não sabe. E ele é BTP Sênior. Ele é BTP Integration Suite Sênior. Então não existe BTP Sênior, BTP não é um módulo. Então vamos com calma com isso aí.
Então, clientes do Rise and Grow, negociem na compra, você está comprando licença de Grow, de Rise, negociem também o que vocês precisam de nuvem. Clientes on-premises, bicho, a SAP não gosta tanto de vocês, não queria falar isso para vocês aqui não, mas ela não gosta de vocês muito. Vocês estão no modelo que ela quer, aos poucos, ir matando, digamos assim. Então, a negociação vai ser cada vez mais difícil. Então, se vocês quiserem, a dica é, vão negociar, junta as negociações, vão negociando alguma coisa a mais e vão descobrindo as coisas, porque a vida é difícil. Cleancore a qualquer custo, já falei para vocês que não. Pelo amor de Deus, não. Mas tem um desenvolvimento que o cliente pediu. Ele vai dar de ROI nada, às vezes é regulatório, né? Eu preciso colocar o IBS e CBS no enhancement ali, fazer o diferimento, o 510, na reforma tributária. Daí, beleza, eu falo, olha, vamos fazer 100% Cleancore aqui. Eu vou chamar um serviço da HTTP, ele vai bater no CPI, ele vai contar uma mensagem, eu vou bater no motor de cálculo lá longe, que eu vou comprar um outro serviço ainda fora, ele vai voltar, outra mensagem na volta, vai concluir, vai custar, por causa do número de transações, R$200 mil por mês. Quanto que ele vai dar de ROI? Não, zero. Zero seria bom, menos 200 mil, porque eu não tenho nenhum benefício aqui. Zero é 0 a 0, né? Break-even. Cara, esquece o Cleancore. Vamos fazer o simples, vamos fazer o enhancement, por quê? Não tem porquê, esquece o Cleancore, melhor dizendo. Esquece o BTP nesse caso, esquece o serviço que é mais caro. Vamos fazer o simples, porque isso aqui não vai dar retorno financeiro. Mas, quinta regra de ouro, documenta essa porcaria desse seu enhancement. Por quê? Você vai ganhar na loteria, igual a Roberta, vai estar nos mares do Caribe e vão te ligar. Fala, e aquele enhancement lá? E às vezes a gente pensa, se eu documentar bem, não vão me chamar mais. Está documentado, eu vou chamar o Juninho, ele vai tomar meu lugar. Mas que você quer ser atrapalhado nas praias do Caribe por causa daquele enhancement que você fez em 2005, eu entendo que não. Então, documenta bem, vai para a próxima, vai ser gestor, vai ser feliz e deixa a pirâmide evoluir. Cenários práticos. Galera, você vai me dar mais 5 minutos. Eu tenho migração Brownfield. Galera, Brownfield, na minha opinião, não é hora de Cleancore. É hora de migrar e ficar quieto. Conseguiu migrar? Cumpriu o primeiro objetivo, que é migrar para o S4, deu go live. Mas eu quero Cleancore eu quero Brownfield com melhorias. Isso é pedir para se lascar. Cara, não faça isso. Eu não recomendo a ninguém. Eu estou pregando para vocês que isso aqui é pedir para se lascar. Seu Brownfield já está difícil de testar, o que já estava lá. Agora, você quer colocar melhorias? Pare com isso. O Brownfield é Brownfield sem Cleancore. Começa a Cleancore a partir do go live do Brownfield. E aí sim você pensa em Cleancore. Isso serve também para Shell Data Conversion, tá? Eu só estou excluindo os dados, continuo com os desenvolvimentos. Também a mesma coisa. Melhorias, se eu estou pensando numa nova coisa, eu vou pensar em Cleancore. Mas eu tenho o meu ambiente está todo cagado, agora eu vou fazer um negócio bonitinho? Vai. Pela sua própria educação. Cara, vai apitar, eu estou com medo. Vai pela sua própria educação de aprender aquilo e também para enraizar na equipe. As próximas vão ser sempre pensando em Cleancore. Não estou falando que vão ser Cleancore. Pensei em Cleancore, vi se dava para fazer, deu, fiz, não deu, enhancement maravilhoso. E, finalmente, projetos Greenfield não tem por que vocês não pensarem em Cleancore. Aí é besteira. Aí, eu vi aquela Kombi toda maravilhosa, que parecia um inseto, lagarta, e ela não dava para fazer um Brownfield dela, estava muito Z. Daí eu comprei uma Kombi nova. Daí você vai lá e vai customizar para virar lagarta de novo? Pô, mano, aí é sacanagem. Mas faça Cleancore no Greenfield, que é o cenário ideal. Continue em Cleancore. Eu estou acabando, Júlio, pelo amor de Deus. Galera, previsões para o futuro, eu queria que vocês escaneassem esse QR Code, que se Deus quiser vai para um link de minha autoria, se eu não me engano. Previsões. Calma aí que eu vou deixar apitar, que eu tô com medo. Tá? Esse negócio de apitar alto pra caramba, bicho. Esse ano a gente teve um encontro de parceiros que foi na Colômbia, e foi falado uma vice-presidente global de Cloud ERP Public, que o futuro é public e o Rise já era, o futuro é public. Ela falou nesse sentido. Ela é VP global de Cloud ERP. Ou seja, ela tem um viés muito interessante, certo? É que nem eu falo, o futuro é Move, dane-se as outras escolas, o futuro é Move. Você entendeu? Tem um viés muito interessante. Mas a oferta da SAP global sempre vai ser pensada que vocês adotem o Cloud ERP no futuro. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não em 2030, mas em 2035, que tenha tanta coisa no Cloud ERP, que vocês façam pelo menos a pergunta, não seria mais barato ir para o Cloud ERP? Porque eu estou pagando, digamos, só valores jogados ao vento aqui, 1 milhão em Cloud ERP Rise, né, o Private, mas eu poderia pagar 500 mil, 400 mil no Public. Compensa mesmo? Então, essa pergunta sempre vai estar na cabeça dos gestores, CIOs, principalmente, a partir de agora. E quando eu falo sobre isso,
No Public é 100% Clean Core. Não tem opção no Enhancement. É 100% Clean Core. Eu preciso de algo que não está no ambiente, ou melhor, que não é possível fazer, que é bem extensível hoje. Se eu não conseguir fazer, não tem API Standard, eu abro um chamado para esse API, solicitando que venha numa próxima release. Então é algo que vai, hoje talvez está muito distante de nós, mas vai chegar. Talvez não agora, mais uma vez, talvez não em 2025, mas eu acredito que pelo menos 10 anos vai virar a oferta principal. Esse 80-20, que hoje é 20% Cloud ERP Public, vai se tornar 80%. Ah, mas é só para empresa pequena. Vai começar a não ser. É só para poucos volumes. Vai começar a não ser. Isso aí está sendo derrubado a cada release soltada. Então, pensem sobre o assunto. Talvez não chegue tão rápido assim, mas pensem sobre o assunto. Uma outra coisa é que no próprio Private, isso vai ficar cada vez mais opções Clean Core também. Então, vocês vão ter cada vez mais opções, mais BADs, mais opções, para que vocês optem pelo Z só quando realmente for a última alternativa. Só quando vocês realmente precisarem. Hoje, talvez seja 50% ainda precisa do Z tradicional. 50? Não? Você acha mais, menos? Menos? Eu estou um pouco mais conservador hoje, talvez, então. Talvez 50% ainda precise. Amanhã vai ser 40%, na próxima versão vai ser 30%, e daqui a pouco vai ser realmente só a exceção para que vocês possam... Qual o objetivo? Não ficar na mesma versão, para a SAP ter que ficar dando suporte para a versão R3 4.6 até S/4HANA 2025. Esse é o objetivo sempre. E no final, atualizações de 6 em 6 meses do Public, sem precisar falar com você. Estou atualizando, um abraço. Pessoal, queria agradecer a todos. Agora eu tá vendo? 5 minutos, pô. Agradecer a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos juntos. Vamos para cima.